Meus irmãos, graças a Deus que nós podemos, no dia do Senhor, terminar o dia com as nossas devoções particulares, familiares, e podemos receber também a palavra de Deus. Então vamos abrir no livro de Daniel, capítulo 3, Daniel, capítulo 3, nós leremos todo o capítulo, Daniel, capítulo 3, fiquemos bem atentos à leitura da palavra de Deus. Daniel, capítulo 3. O rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro que tinha 60 côvados de altura e 6 de largura. Levantou-a no campo de Dura, na província da Babilônia. Então o rei Nabucodonosor mandou ajuntar os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todos os oficiais das províncias para que viessem à consagração da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Então se ajuntaram os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todos os oficiais das províncias para a consagração da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado, e estavam em pé diante da imagem que Nabucodonosor tinha levantado. Nisto, o arauto apregoava em alta voz: ordena-se a vós outros, ó povos, nações e homens de todas as línguas, no momento em que ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério, da gaita de foles e de toda sorte de música, vos prostrareis e adorareis a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor levantou. Qualquer que se não prostrar e não adorar será, no mesmo instante, lançado na fornalha de fogo ardente. Portanto, quando todos os povos ouviram o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério e de toda sorte de música, se prostraram os povos, nações e homens de todas as línguas e adoraram a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Ora, no mesmo instante, se chegaram alguns homens caldeus e acusaram os judeus, e disseram ao rei Nabucodonosor: ó rei, vive eternamente. Tu, ó rei, baixaste um decreto pelo qual todo homem que ouvisse o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério, da gaita de foles e de toda sorte de música se prostraria e adoraria a imagem de ouro. E qualquer que não se prostrasse e não adorasse seria lançado na fornalha de fogo ardente. Há uns homens judeus que tu constituíste sobre os negócios da província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abednego. Estes homens, ó rei, não fizeram caso de ti, a teus deuses não servem, nem adoram a imagem de ouro que levantaste. Então Nabucodonosor, irado e furioso, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abednego e trouxeram a estes homens perante o rei. Falou Nabucodonosor e lhes disse: é verdade, ó Sadraque, Mesaque e Abednego, que vós não servis a meus deuses, nem adorais a imagem de ouro que levantei? Agora, pois, estai dispostos, e quando ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da gaita de foles, prostrai-vos e adorai a imagem que fiz. Porém, se não a adorardes, sereis no mesmo instante lançados na fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego ao rei: ó Nabucodonosor, quanto a isto não necessitamos de responder. Se o nosso Deus, a quem servimos, quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Então Nabucodonosor se encheu de fúria e, transtornado o aspecto do seu rosto contra Sadraque, Mesaque e Abednego, ordenou que se acendesse a fornalha 7 vezes mais do que se costumava. Ordenou aos homens mais poderosos que estavam no seu exército que atassem a Sadraque, Mesaque e Abednego e os lançassem na fornalha de fogo ardente. Então estes homens foram atados com seus mantos, suas túnicas e chapéus, e suas outras roupas, e foram lançados na fornalha sobremaneira acesa, porque a palavra do rei era urgente e a fornalha estava sobremaneira acesa. As chamas do fogo mataram os homens, que lançaram de cima para dentro a Sadraque, Mesaque e Abednego.
estes 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, caíram atados dentro da fornalha, sobremaneira acesa. Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa e disse aos seus conselheiros: Não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? Responderam ao rei: É verdade, ó rei. Tornou ele e disse: Eu, porém, vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo, sem nenhum dano, e o aspecto do quarto é semelhante a um filho dos deuses. Então se chegou Nabucodonosor à porta da fornalha sobremaneira acesa, falou e disse: Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo, saí e vinde. Então Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do meio do fogo. Ajuntaram-se os sátrapas, os prefeitos, os governadores e conselheiros do rei, e viram que o fogo não teve poder algum sobre os corpos destes homens, nem foram chamuscados os cabelos de sua cabeça, nem os seus mantos se mudaram, nem cheiro de fogo passara sobre eles. Falou Nabucodonosor e disse: Bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar o seu corpo e servirem e adorarem a qualquer outro Deus, senão ao seu Deus. Portanto, faço um decreto pelo qual todo povo, nação e língua que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego seja despedaçado e as suas casas sejam feitas em monturo, porque não há outro Deus que possa livrar como este. Então o rei fez prosperar a Sadraque, Mesaque e Abednego na província da Babilônia. Vamos orar, meus irmãos, pedindo a bênção de Deus sobre nós. Vamos orar. Pai Santo, te agradecemos por este dia, te agradecemos por tua palavra que é santa, que é preciosa, ó Pai Santo, e que edifica a nossa vida, que é o verdadeiro alimento para a nossa alma. Pedimos, Pai, que diante desta história registrada pelo Senhor para a edificação do teu povo, o Senhor nos abençoe, o Senhor, ó Pai, olhe para as nossas limitações de entendimento, para que possamos entender, ó Pai, e possamos contemplar as maravilhas da tua lei. Sabemos da nossa limitação, ó Pai, e nesse sentido, pedimos que o teu Santo Espírito supere a nossa limitação, supere a limitação daquele que fala, ó Pai, e supere também a limitação daqueles que ouvem, Pai. Age com o teu Santo Espírito na nossa mente, no nosso coração, para que sejamos edificados diretamente pelo Senhor, Pai. Abençoa-nos, é o que nós pedimos humildemente, e em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nesta semana, um pastor presbiteriano na cidade de Araguari, em Minas Gerais, recusou-se a participar de um culto ecumênico e fez um vídeo bastante contundente ao prefeito da cidade, que, além de convocar um culto ecumênico, né, com todas as religiões, ordenou o fechamento das igrejas. E ele fez um vídeo muito forte, mostrando as razões porque ele não subiria num mesmo altar, entre aspas, com indivíduos de outras religiões. O Ministério Público está, neste momento, nesta semana, ameaçando de colocá-lo para responder um processo criminal. Isso mostra que a perseguição não está tão longe como nós achávamos. É certo que este pastor, ele não é o primeiro a ser perseguido por causa do evangelho e nem será o último. E no texto de hoje, nós temos a história de 3 jovens que foram fiéis a Deus, estando em condições que não os favoreciam. Esse é um bom texto, então, para nós analisarmos o quanto nós temos sido fiéis ao nosso Deus. Estes 3 jovens que aparecem são os protagonistas desta história. Nos 2 primeiros capítulos de Daniel, nós temos o próprio Daniel sendo o protagonista, né? Aquele que toma as principais falas. Uma pergunta que nós podemos fazer é por que Daniel não aparece aqui nesse texto? Nós não sabemos o motivo. Não sabemos se ele estava em alguma missão no grande Império Babilônico. Ele era uma autoridade, assim como os seus amigos, mas ele não está nesta grande solenidade. Tudo indica que ele estava em alguma missão ali no Império Babilônico.
O fato é que estes 3 jovens, com pouca idade, trazidos do povo de Deus, eles vão mostrar o quanto eles foram fiéis ao seu Deus e nos ensinar, né, lições preciosas do como nós devemos ser fiéis também. Em primeiro lugar, esses jovens foram fiéis diante da idolatria. O texto começa nos dizendo, no versículo 1, que Nabucodonosor fez esta imagem de ouro, que tinha 60 côvados de altura e 6 de largura. Convertendo os valores, ela tinha 27 metros de altura e 2,7 metros de altura. Em nenhum lugar do texto é dito qual era a aparência desta imagem. Alguns acham que ela era uma imagem que correspondia a Nabucodonosor. Tá? Eu acho que a evidência mais forte é essa. Mas o texto não dá detalhes. O fato é que era uma imagem toda de ouro, de 27 metros de altura. E o interessante, irmãos, olhando para o contexto, é que no capítulo anterior, Daniel desvenda um sonho misterioso de Nabucodonosor, um sonho que nenhum dos sábios ali do reino conseguiu desvendar, e Deus revelou a Daniel qual era o sonho e qual era a interpretação do sonho. E no sonho que deixou Nabucodonosor abalado, havia uma estátua com cabeça de ouro, peito e braços de prata, ventre e quadris de bronze e pernas de ferro com barro. E Daniel, iluminado por Deus, trouxe o significado desta visão, desta estátua. Cada parte daquela estátua, cada material apontava para um reino. Nabucodonosor era o ápice da Babilônia, então ele era a cabeça de ouro. E os próximos imperadores, cada um assumia um desses materiais. O próximo imperador seria correspondente à peça de prata da imagem, o outro, a peça de bronze, e no final, os pés, né? Uma mistura de barro e ferro, que seria quando o império da Babilônia se desfaria, se desmoronaria. Então, pensemos um pouco, como é que Nabucodonosor tem um sonho assustador, intrigante, de uma estátua gigantesca, e agora ele faz uma estátua não correspondente ao sonho, mas ele faz uma estátua de ouro inteira. Ele estava desafiando a visão que fora dada por Deus. É como se ele dissesse: o reino da Babilônia não terá prata, bronze, ferro ou barro, ele será todo de ouro, e ele não vai enfraquecer, da cabeça aos pés ele será de ouro. Então Nabucodonosor está desafiando a visão que ele tivera no capítulo anterior. Nos versos 2 e 3, nós temos a relação de todos os oficiais, as autoridades do grande império babilônico reunidas. No verso 4 e 5, nós temos o arauto apregoando em alta voz aos povos, nações e homens de todas as línguas. Essa variedade de povos, nações e línguas se devia ao fato de que a Babilônia entrou em vários países, de várias línguas, e levou o povo cativo para lá. Agora, note que nós temos uma celebração aqui, idólatra, com uma imagem para ser adorada, reunindo povos, nações e línguas diferentes, representando então uma idolatria unificadora, única. Há muito tempo atrás, nestas mesmas terras da Babilônia, uma torre religiosa desafiadora foi erguida para afrontar o Deus verdadeiro. E foi erguida para unificar o povo também, desafiando a ordem de Deus de que o povo se espalhasse por toda a terra. Foi a Torre de Babel. E Babel, como vocês sabem, é Babilônia, é a mesma palavra, nas mesmas terras. Alguns séculos antes, a Torre de Babel era erguida e era um desafio ao Deus verdadeiro. Pois aqui nós temos nas mesmas terras Nabucodonosor afrontando o Deus verdadeiro, levantando esta torre, esta imagem idolátrica, numa tentativa de unificar os povos embaixo de uma idolatria única. No verso 6, nós temos a pena para aqueles que não se curvassem diante do ídolo. Eles morreriam queimados na fornalha de fogo. No verso 7,
Toda a multidão se prostrou, centenas e centenas de pessoas se curvaram diante da imagem ao som daqueles instrumentos todos, menos 3 jovens judeus, Ananias, Misael e Azarias. Estes jovens não se curvaram. Eles foram ensinados no primeiro mandamento, a não adorar outros deuses, senão o Deus verdadeiro, a não se curvarem diante de outros ídolos. Eles foram fiéis diante de tamanha idolatria. Meus irmãos, nós devemos ser fiéis diante da idolatria. Nós também somos chamados para isso, para a fidelidade. E como nós já vimos nesta manhã, exposto pelo seminarista Demis, a idolatria na nossa época assume diversas formas. Nenhum de nós tem, digamos, a tentação de adorar deuses de barro, deuses de ouro ou de prata. Mas a idolatria é mais sutil na nossa época. Nós não somos ameaçados a nos curvarmos diante de uma estátua de ouro, mas durante a semana nós somos tentados a nos curvar diante dos ídolos deste mundo. O ídolo da prosperidade financeira, que faz com que homens e mulheres trabalhem mais do que devem, deixem a sua família de lado, deixem as coisas de Deus de lado, estão se curvando ao ídolo desta época, mamon, dinheiro, prosperidade financeira. O ídolo da imoralidade, que destrói casamentos, que arruína famílias, que escraviza jovens. O ídolo do entretenimento, que faz com que aquilo que deveria ser usado apenas em momentos de lazer se torne o refúgio e a diversão de muitas pessoas. O ídolo da aceitação dos outros, que faz com que nós temamos o que os outros pensam a respeito de nós, que faz com que nós temamos ser excluídos do grupo, né? O temor de homens, o ídolo da aceitação dos outros. Ídolos que, mesmo que não nos ameacem com um revólver na cabeça, ou com uma fornalha de fogo, exigem que nós nos curvemos a eles. Esse é o nosso desafio diário, meus irmãos, amarmos a Deus sobre todas as coisas. Todas as vezes que nós nos curvamos a um vício, a um pecado não confessado, a algo que Deus nos proíbe, é porque a semelhança daquelas pessoas, nós estamos nos curvando, nós deixamos Deus de lado, estamos nos curvando. A palavra de Deus contra este tipo de pecado e idolatria nos ensina: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Buscai primeiro o reino de Deus, as demais coisas serão acrescentadas. Mateus 6, 33. A palavra de Deus nos consola também quando diz que não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. 1 Coríntios 10, 13. A palavra de Deus também nos anima: resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Tiago 4, 7. Andai no Espírito e jamais satisfareis as concupiscências da carne. A palavra de Deus nos mostra como nós podemos ser fiéis diante da idolatria da nossa geração, do nosso século. Nós devemos fortalecer o nosso espírito, mortificar a nossa carne, enfraquecer a nossa carne, cheios do Espírito, cheios da palavra de Deus, de oração diária, de leitura da palavra diária, porque aí nós vencemos as tentações. Então, esta é a primeira lição que nós tiramos do texto. Aqueles jovens foram fiéis diante da idolatria da sua época. Nós devemos ser fiéis diante da idolatria da nossa época. Em segundo lugar, aqueles jovens foram fiéis diante dos poderosos. No verso 8, nós vemos que alguns caldeus acusaram aqueles jovens, e no verso 12, nós temos aqui a acusação em três formas. Eles disseram: há uns homens judeus que tu constituíste sobre os negócios da província da Babilônia, primeira, Sadraque, Mesaque e Abednego. Estes homens, ó rei, não fizeram caso de ti, segunda, a teus deuses não servem nem adoram a imagem de ouro que levantaste. Terceira. Então, em outras palavras, aqueles homens que o Senhor colocou confiança, que constituiu sobre os negócios do reino, porque no capítulo 1 de Daniel,
eles deram respostas tão impressionantes quando foram entrevistados, né, provados pelo rei, que o rei os colocou sobre negócios do reino. E aqui os caldeus estão dizendo: o Senhor confiou nesses jovens, eles não fizeram caso de ti, eles não te respeitam, eles não respeitam a tua autoridade, e eles não servem a teus deuses. A reação de Nabucodonosor, verso 13, foi que ele ficou irado. Então Nabucodonosor, irado e furioso, mandou chamar esses jovens. Por que ele ficou irado e furioso? Porque houve um grande investimento nos jovens que vieram do povo de Deus. Os irmãos se lembram no capítulo 1 que eles passaram 3 anos sendo educados na cultura e na religião da Babilônia. Houve um investimento pesado. E mesmo com este investimento, eles não assimilaram a religião. Eles não estão se curvando diante daqueles deuses. Eles já tinham alguns cargos de confiança. E mesmo assim, eles não estavam se curvando. Então, no verso 14 e 15, Nabucodonosor os chama, repete o que eles deveriam fazer ao som dos instrumentos se curvarem, e no final uma pergunta desafiadora: e quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Quem é o Deus que vai livrar vocês da fornalha do fogo ardente? E agora vem uma resposta das mais impressionantes que jovens já deram na palavra de Deus, né? Das mais firmes que nós demos, do verso 16 ao 18. Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego ao rei: ó Nabucodonosor, quanto a isso não necessitamos te responder. Se o nosso Deus a quem servimos quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Veja a firmeza destes jovens diante de um homem tão poderoso, do homem mais poderoso da sua época, do império mais forte da sua época. Eles dão uma resposta com tanta firmeza: se Deus não quiser nos livrar, fica sabendo, ó rei, que não serviremos aos teus deuses. Meus irmãos, aqueles jovens tinham diante de si as autoridades todas do império, o homem mais poderoso da terra, mas eles sabiam que o seu Deus era mais poderoso. Eles não tinham temor de homens, eles serviam ao seu Deus e sabiam do poder do seu Deus. Nós também devemos ser fiéis, mesmo diante dos poderosos. A história da igreja primitiva nos conta que nossos irmãos do passado, no Império Romano, eles eram levados diante dos altares pagãos para prestarem o juramento. César é Senhor, eles deveriam dizer. E eles diziam, Cristo é Senhor. E morriam por causa disso. Morriam por causa disso. 2 palavrinhas apenas. 2 palavrinhas apenas. Kyrios Kaiser. E eles diziam, Kyrios Christos. Eles diziam, Cristo é Senhor. Na verdade, se eles trocassem uma palavra, eles estariam livres, mas eles não se curvavam, eles não se dobravam, eles confessavam que Cristo era o Senhor. E muitos irmãos nossos morreram por causa disso. Ao redor do mundo, hoje nós temos missionários desafiando as autoridades do país e pregando o evangelho, mesmo diante da proibição do evangelho. Centenas de missionários estão, irmãos, em países proibidos, disfarçados, anunciando o evangelho, convertendo, levando vidas à conversão, desafiando os poderes deste século. Nós temos que ser fiéis mesmo diante de poderosos. Ainda não chegou esse dia, e eu creio que não chegará. Mas se um dia nós formos proibidos de prestar culto a Deus, nós desobedeceremos. Nós, neste momento, cessamos o culto público não por medo das autoridades, mas porque os presbíteros avaliaram a situação da pandemia em São Paulo, assessorados pelos médicos da igreja, tomaram a decisão prudente de não expor os membros ao vírus. Essa foi a razão, de não gerar um mau testemunho aos vizinhos. Mas, se a pandemia começar a se afastar,
mostrando que nós já temos condições de nos reunirmos, como nós tivemos domingo passado e nos domingos anteriores. E qualquer instância do governo, seja municipal, estadual ou nacional, federal, nos proibir, usando uma desculpa para que crentes não se reúnam, nós vamos desobedecer com toda alegria, sofreremos as penas, as multas, mas antes importa obedecer a Deus do que a homens, é o que a palavra de Deus nos diz em Atos 5, 29. No 12º século, houve um homem chamado Valdo, e que ele, impressionado pelo Sermão do Monte, ele vendeu tudo que tinha. Ele deu parte dos seus bens para sua esposa e sua filha, e o restante ele vendeu tudo que tinha, e descalço saiu pregando o evangelho. Ele era um comerciante. As pessoas ficaram impactadas com esse testemunho, e ele fez isso por causa do Sermão do Monte. As pessoas ficaram impactadas com tamanha abnegação, né, tamanho desprendimento material, e passaram a segui-lo. Muitos fizeram o mesmo e passaram a segui-lo. E ele saiu pregando o evangelho, basicamente pregando o Sermão do Monte. O movimento cresceu e alguns representantes foram até Roma para que a Igreja Católica Apostólica Romana reconhecesse o movimento, reconhecesse o grupo. E eis que as autoridades romanistas disseram: de jeito nenhum, são hereges, não vamos reconhecê-los. Pois eles voltaram, anunciaram isso para Valdo, e Valdo disse: antes importa obedecer a Deus que a homens. Por causa desta resposta, palavra de Pedro, ele recebeu o apelido de Pedro Valdo. Pedro Valdo. Note que, diante dos poderosos da sua época, tanto Valdo quanto os irmãos que estavam ali não se curvaram. Um pouco mais adiante, no 16º século, especificamente em junho de 1520, o Papa Leão X deu prazo até o final do ano para que Lutero se retratasse das suas teses. Lutero não apenas não se retratou, como queimou em praça pública a bula papal. A bula, que era um documento que ameaçava a sua excomunhão. Lutero não se curvou diante dos poderosos. Na Europa, em nossos dias, nós já temos notícias de pastores que estão sendo presos por pregarem nas suas igrejas que, por exemplo, homossexualismo é pecado. Há poucos dias nós recebemos notícia de gente sendo presa por causa disso. Meus irmãos, o discípulo de Cristo é fiel mesmo diante dos poderosos, das suas ameaças, porque ele sabe que o seu Deus é mais poderoso, e ele se lembra das palavras de Cristo: não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo, Mateus 10, 28. Nós não devemos temer a homem nenhum, nós devemos temer apenas ao nosso Deus. Aqueles jovens foram fiéis diante dos poderosos e nós devemos sê-lo também. E por fim, aqueles jovens foram fiéis diante da morte, fiéis diante da morte. A ameaça era evidente. Nabucodonosor mandou acender a lareira num acesso de fúria. Verso 19. Então Nabucodonosor se encheu de fúria e, transtornado o aspecto do seu rosto contra Sadraque, Mesaque e Abednego, ordenou que se acendesse a fornalha 7 vezes mais do que se costumava. Ordenou aos homens mais poderosos, mais fortes que estavam no seu exército, que atassem a estes jovens e os lançassem na fornalha do fogo ardente. Então estes homens foram atados com suas roupas todas, né, mantos, túnicas, chapéus e outras roupas, e foram lançados na fornalha acesa 7 vezes mais. Porque a palavra do rei era urgente, a fornalha estava sobremaneira acesa, as chamas do fogo mataram os homens que lançaram de cima para dentro a Sadraque, Mesaque e Abednego. Note, a fornalha estava tão quente que ela matou estes homens que jogaram os 3 jovens. Não sabemos, né, do que se está falando. Talvez você já passou perto de uma fogueira
que de tão quente você não pôde se aproximar. Essa lareira, na verdade, essa fornalha estava tão quente que o seu calor matou estes homens fortes. Essa fornalha era tinha alguma abertura por cima, não é? Alguma abertura superior, porque eles foram jogados de cima para dentro, mas ao mesmo tempo era possível ver esta fornalha de dentro, porque Nabucodonosor de longe observou daqui a pouco a presença de um quarto homem ali naquela fornalha. Então eu fico imaginando que era uma fornalha com uma abertura por cima, mas que desse para ver a frente dela e desse para ver quem estava lá dentro. E foi o que Nabucodonosor viu. Os 3 homens que haviam sido lançados totalmente amarrados estavam agora andando e passeando lá dentro, é o termo que é usado, e ao invés de 3, 4 homens. E esse quarto homem era semelhante a um filho dos deuses. Nabucodonosor não usaria a linguagem do povo de Deus e se referiria a anjo, não é? Mas foi o que ele quis dizer quando ele viu um quarto elemento ali que se parecia com o filho de deuses. Nabucodonosor então se aproxima próximo da fornalha, com certeza com mais distância do que aqueles homens que morreram, e pergunta, na verdade o chama para fora, né? Verso 26. Nabucodonosor se achegou à porta da fornalha sobremaneira acesa e falou e disse: Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo, saí e vinde. No verso 27, nós vemos que todas as autoridades presentes, admiradas, foram ver e constatar que aqueles jovens estavam salvos, com vida, e que o fogo não fez nada com eles, nem no cabelo, nem nas roupas, nem cheiro de fogo ou de fumaça eles tinham. No verso 22, então, Nabucodonosor diz: Bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. Note, não houve uma conversão de Nabucodonosor, nem houve um rendimento do seu ser e do seu coração para reconhecer que agora este é o seu Deus. É o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. Não é o seu Deus. Ele continua incrédulo. É o Deus deles. Ele faz um decreto para que ninguém blasfeme contra, de novo, o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. Nunca foi o Deus dele. Ele considera o Deus daqueles jovens, mas ele não admite que é o seu Deus. E no verso 30, finalmente, estes jovens, de acordo com a soberania e a providência de Deus, prosperam e vão crescendo ali dentro daquele império. Meus irmãos, eles foram fiéis até a morte. Não morreram porque Deus não quis, mas eles estavam prontos para morrer, totalmente prontos. A Bíblia nos diz: ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Apocalipse 2:10. Alguns profetas do Antigo Testamento foram fiéis até a morte. Dos 12 apóstolos no Novo Testamento, apenas João não morreu martirizado, né? Eu estou trocando aqui Judas por Paulo, ou mesmo Matias, mas apenas João morreu de velhice. Todos os outros morreram martirizados, foram fiéis até a morte. Aliás, no começo do século III, ali muito próximo da igreja primitiva, uma jovem cristã chamada Perpétua, de apenas 22 anos de idade, ela foi presa por ser cristã. Ela foi presa com seus colegas de classe de catecúmenos. Né? Os irmãos se lembram que na igreja primitiva, a classe de catecúmenos, a classe para aqueles que iriam fazer o batismo, poderia durar até 2 anos. E ela era uma catecúmena, né? Ela não era batizada ainda, e junto com 4 amigos, 4 irmãos, ela foi presa. Perpétua tinha um filhinho de poucos meses de vida, e ela estava presa, aguardando o martírio, aguardando a sua morte, que seria terrível. O seu pai foi visitá-la na prisão. O seu pai não era cristão. E ele, a fim de convencê-la a adorar de uma vez por todas o imperador e sair do caminho da morte, ela levou o bebezinho de Perpétua nos braços e disse: minha filha, pense em seu pai, pense em sua mãe, pense em seu filhinho. Ao que Perpétua respondeu: pai, o senhor vê aquela bandeja? Aquela bandeja poderia ser chamada por algum outro nome que não bandeja
E o seu pai respondeu: não, minha filha, não poderia, pois eu não posso dizer que sou outra coisa, senão aquilo que eu sou. Eu sou cristã, eu sou seguidora de Cristo. A jovem Perpétua morreu decapitada por um machado, ao lado dos seus irmãos na fé, que depois, de serem atacados por animais selvagens na arena. Eles foram atacados por animais selvagens e, por fim, a multidão, já com piedade do estrago que os animais selvagens haviam feito com eles todos, com Perpétua e seus irmãos, a multidão sinalizou para que eles fossem mortos finalmente, e assim eles foram decapitados. Eles foram fiéis até a morte. Eles morreram ali na sua juventude, com a cabeça decapitada, mas no mesmo minuto eles foram recebidos por Cristo Jesus, assim como Estevão o foi depois de ser apedrejado. Aliás, um exemplo mais próximo. Em 1948, quando os comunistas tomaram a Romênia, um pastor chamado Floresco foi torturado com atiçadores de ferro em brasa e com facas. Ele foi açoitado terrivelmente. Ratos famintos foram introduzidos na sua cela. Ele não podia dormir, porque ele tinha que se defender o tempo todo dos ratos. Se ele descansasse um momento, os ratos o atacariam. Ele foi forçado a ficar em pé durante 2 semanas, dia e noite, e os soldados queriam forçá-lo a entregar os seus irmãos, que eram de uma igreja subterrânea, uma igreja que estava se reunindo contra as forças estatais, mas não conseguiram. Por fim, para que ele entregasse os seus irmãos, eles levaram o filho de 14 anos na cela e começaram a açoitar o filho na presença do pai. E eles disseram que continuariam a bater naquele filho até que o pastor dissesse, entregasse os seus irmãos. O homem já, coitado, estava ficando quase louco de ver o filho apanhando. E ele suportou até onde pôde. E por fim ele gritou para o filho: Alexandre, eu tenho de dizer o que eles querem. Eu não posso mais suportar o que eles estão fazendo. E o filho de 14 anos respondeu: pai, não me faça a injustiça de ter um traidor por pai. Resista. Se me matarem, morrerei com as palavras: Jesus é a minha terra natal. E a fúria dos soldados caiu sobre o menino, em quem bateram até matá-lo, e ele morreu louvando a Deus. Alexandre, filho de Floresco, foi fiel até a morte. Morreu para que o pai não entregasse os seus irmãos. Meus irmãos, Deus nos chama a sermos fiéis até a morte, se for preciso, porque nós sabemos que a morte é apenas um instrumento que nos levará direto ao nosso Deus. Aliás, este era o raciocínio dos nossos irmãos nos primeiros séculos, que muitos consideravam a alegria de morrerem martirizados. Muitos sonhavam em ser martirizados. Por quê? Por que esse desejo? Porque eles tinham a consciência que nós deveríamos ter. Eles sabiam que a morte era uma realidade. Eles sabiam que todos eles morreriam de algum motivo, ou de câncer, ou de lepra, ou de qualquer doença da época. Eles sabiam que um dia eles morreriam de alguma doença, e eles sabiam que a forma mais gloriosa de se morrer era morrer em amor a Jesus Cristo. Como que dando uma mínima parcela de gratidão pelo Cristo que morreu na cruz por nós. É por isso que alguns iam tão felizes para o martírio, porque eles sabiam que a forma mais bela e mais autêntica de um cristão morrer é morrer por amor a Cristo. Meus irmãos, concluindo, estes jovens, 3 jovens, pouca idade, foram fiéis diante da idolatria, cercados de pessoas de autoridades, eles não se curvaram àquele ídolo. Eles foram fiéis diante dos poderosos, dos mais poderosos da sua época, e não se curvaram. E eles foram fiéis até diante da iminência da morte, e eles não se curvaram. O nosso maior exemplo de fidelidade não é a figura destes jovens. Nós temos um exemplo mais forte ainda, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Nosso Senhor Jesus
foi fiel diante da idolatria também. O diabo ofereceu a Cristo, no início do seu ministério, os reinos do mundo e a glória deles. O diabo ofereceu um atalho. Você não precisa passar pela morte, nem pela cruz. Eu vou te dar todos os reinos, se você se curvar e me adorar neste momento. E Jesus disse: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele darás culto. Jesus não se curvou e tirou o diabo da sua presença. Jesus foi fiel diante de poderosos, de Herodes, de Pilatos, os poderosos da sua época, e não se curvou. E Jesus foi fiel até a morte, e morte de cruz, a dolorida morte de cruz. Jesus passou pelo fogo da ira de Deus, para que nós não tivéssemos que passar pelo fogo do inferno. Ele passou pelo fogo da ira de Deus, para nos livrar da fornalha ardente do inferno. O quarto homem naquela fornalha, aquele anjo, aponta para Jesus diretamente, nos livrando da fornalha do fogo eterno. Louvado seja o nome do nosso Deus, louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Nós não enfrentaremos a fornalha eterna, porque ele fez isso por nós, morrendo na cruz do Calvário. Ele desceu ao Hades, o Hades subiu até ele, na verdade. Ele sofreu as agruras e os tormentos e a dor do inferno, quando ele suportou a ira de Deus, quando Deus virou o seu rosto e sobre ele os nossos pecados foram lançados. E ele fez isso, eu repito, para que nós não tivéssemos que passar pela fornalha do inferno. Que Deus nos abençoe, que o exemplo do nosso Senhor Jesus Cristo, de fidelidade, e o exemplo destes jovens e de tantos irmãos nossos que foram fiéis, seja um exemplo para a nossa vida. Que na nossa geração nós não nos curvemos aos ídolos deste mundo, não nos curvemos aos poderosos, e se preciso for, sejamos fiéis até a morte. Amém.